A Serra do Roncador tem uma condição lá muito especial. Ela continua inacessível até os dias de hoje, não é por um acaso. Né? Você tem que, para chegar ali na caverna do Roncador, você tem que passar pelos índios Chavante. Detalhe, na caverna do Roncador tem 3 pirâmides de cobre de mais de 1 tonelada flutuando, desafiando todas as leis da física. E aí, como fica isso? Tem 3 pirâmides gigantes flutuando no ar, no espaço. Mas você viu isso? Não, mas eu tenho fotos, filmes disso aí, um amigo meu, ele mora... Jura? Claro! Mas você vai compartilhar com a gente? Claro, te mando, não tem problema. Claro, te mando. As pirâmides são flutuando, ele pega assim, chacoalha a pirâmide é flutuando. Que tamanho que são essas pirâmides? É mais ou menos, tem uns 2 metros e uns 3 por 3. São pirâmides de cobre. Você vê que aquilo ali é uma estrutura muito grande. Quem achou o lugar para colocar essas pirâmides foi uma pessoa chamada Deusinha. A Deusinha é a guardiã do monastério teúrgico do Roncador, criado por Udo Oskar Luckner, lá em 1900 bolinha. E a Deusinha é a guardiã e tem essa gruta onde ficava o monastério do Roncador com as 3 pirâmides suspensas. Isso aqui no Brasil. Que loucura isso. Aqui no Brasil as pirâmides estão suspensas, não tem nada. Eu tenho uma natureza ultra cética. Não vão me enganar fácil assim. Né? Isso está lá. Esse meu amigo que mora lá falou assim: Ananda, vamos lá, vamos ver. Só que não são não sei quantas horas de carro em estrada de terra para chegar no lugar. O lugar é muito difícil o acesso. E é bom que continue assim, para preservar esse tipo de coisa. Então, existe isso no nosso país. Tá cheio de mistérios aqui. Mas aí você está se preparando para ir visitar as pirâmides. Na verdade, é o seguinte, não tenho tanto interesse, não. Gostaria de ir. Quando tiver numa fase mais tranquila da minha vida, eu vou falar pro meu amigo, vamos lá e me leve até as pirâmides, porque eu quero ver. Ele viu, tocou, filmou, me mostrou. Não tem como. Mas você tem no celular aí? Não tenho aqui, mas eu posso te mandar. Eu vou querer ver isso. Te mando. Mas esse seu amigo, ele vai recorrentemente lá? Sim, ele mora lá, ele construiu uma casa / bunker lá, uma casa de pedra, porque ele sabe que o lugar é muito protegido e ele mora lá. Né? Ele é estrangeiro, né? Mas ele vive grande parte da vida pesquisando coisas estranhas e acabou chegando no Mosteiro do Roncador. Né? E esse lugar é controlado por uma mulher chamada Deusinha, que é uma grande clarividente, que é a tutora desse contato até os dias de hoje. Você não tem noção do que acontece nesse Roncador. Existem 2 reuniões anuais no monastério do Roncador e as pessoas vêm do mundo todo. E como que elas são avisadas? Telepaticamente. Nossa! Então, existe aqui no centro do nosso país coisas acontecendo. Né? Então, existe muita coisa muito estranha que está acontecendo aqui embaixo do nosso nariz, não é mesmo? Tem aqui o monastério teúrgico do Roncador. Isso. Mistérios. Tem muita coisa aqui. Sim. Esse livro Mistérios Teúrgicos, sobre Mistérios do Roncador foi publicado em 1982, escrito por Udo Oskar Luckner. Né? O Udo Oskar Luckner, estou vendo aqui. Oskar Luckner, ele era o guardião do monastério durante muito tempo, antes de ser substituído pela Deusinha. Então, caramba, a gente tem que fazer uma excursão lá, hein? Pois é, agora... Mas obviamente tem que ter um respeito, um preparo... Sim, eu acho que você passa pela tribo Chavante para chegar lá. E os Chavante, eles são altamente agressivos. Então eu duvido que apenas um curioso, sem uma pureza específica, consegue localizar esse tipo de coisa. Mesmo porque a primeira expedição que se deu para lá foi pelo Coronel Fawcett, em 1912, e o cara desapareceu. Né? Então o verdadeiro Indiana Jones é o Coronel Fawcett, em 1912, ele e a equipe desapareceu na Serra do Roncador. Então é um lugar muito secreto e que mantém o seu sagrado secreto até os dias de hoje. Agora, todas essas questões estão muito interligadas. Parece que a gente está falando de coisas assim, muito esparsas, mas tudo isso está ligado a quê? Nós não sabemos de nada. Ponto. A coisa é muito grande que está acontecendo no planeta e nós sabemos só de fagulhas muito pequenas. Agora, em resposta, esses seres de outra dimensão, eles, se tiverem que vir, eles vão em lugares como a Serra do Roncador, por exemplo, que é de dificílimo acesso. A serra lá, quer dizer, até a gruta, né? A gruta da Serra do Roncador.
Seria um local na Terra desse vetor zero que você falou, igual da pirâmide lá da câmera... Da câmera Pitt? Aham. Sim, não a gruta do Roncador, mas lá em lugares próximos tem estes lugares de vetor zero. Um lugar de vetor zero, por exemplo, é Triângulo das Bermudas. Uhum. Todo lugar de vetor zero acontecem fenômenos psíquicos estranhos e podem existir materializações e desmaterializações. Então, nos lugares onde desaparece gente, essas máquinas do tempo, é o estudo de como você fazer um vetor zero acontecer. São processos de vetor zero. Qual que é o seu entendimento com relação ao tempo, já que você falou disso? Da existência ou da percepção do tempo? Olha, eu acredito em máquina do tempo. Eu acredito que uma coisa interessante é o seguinte, nós estamos num momento chamado de Kali Yuga. E Kali Yuga não é da deusa Kali, é do sufixo Kal, que significa tempo. Kal, em sânscrito, é tempo. Então nós estamos presos no tempo. Quando você descobre como sair dessa arapuca, você pode viajar no tempo. Eu acredito nessa possibilidade. Há muitos anos, eu li um artigo numa revista italiana que um padre chamado Pellegrino Ernetti havia feito uma máquina do tempo. Ele era monge beneditino. Meu pai era um ex-padre. Eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, vamos até o mosteiro de São Bento, porque eu quero que o mosteiro de São Bento escreva uma carta para o Pellegrino Ernetti. Meu pai chegou lá, no papel timbrado do mosteiro de São Bento, a gente escreveu uma carta, datilografou lá, mandou para a Itália. Mas depois de algum tempo voltou a carta escrito um carimbão, defunto. Colocaram o carimbo de defunto antes dele ter morrido, porque ele foi obrigado pelo Vaticano a fazer voto de silêncio. Ou seja, ele foi silenciado. Ninguém é silenciado se não tiver uma coisa muito grande para ser ocultada. Então, na minha opinião, Pellegrino Ernetti fez essa máquina do tempo. Sem a menor dúvida. Acho que eu já li sobre isso. Parece que era uma máquina que registrava fotos ou frames. Sim, cronovisor. Chama-se cronovisor. Ele queria ver o que aconteceu com o verdadeiro Jesus. Então ele fez essa máquina, montou especialmente para ver a crucificação de Jesus, para ver se aquilo ali realmente era verdadeiro. E deve ter visto alguma coisa e foi silenciado logo em seguida. Alguma coisa que não agradou. Alguma coisa que não agradou. Veja bem, ninguém silencia alguém sem motivo. Não é? Então, na época, eu fui atrás disso e realmente a carta voltou carimbada como defunto antes dele morrer. Isso significava que ele era uma pessoa que foi enclausurada e ficou completamente incomunicado do resto da civilização, porque ele sabia de coisas que as pessoas não podiam saber. Nós só temos aprendido mentira a vida toda. Nós temos aprendido uma versão muito pequena da realidade. Né? E essas coisas todas são ocultadas o tempo todo. Nós não estamos recebendo nenhuma verdade nas últimas décadas. Desde o primeiro grande reset da Tartária, isso é 1912. Né? Existiu, por exemplo, você tem fotos de construções gigantescas, completamente iluminadas, antes da existência de Thomas Edison. A fotografia surgiu antes da eletricidade. E existem fotos de lugares completamente iluminados sem energia elétrica. Como é que isso aí é possível? Não é? Que lugares? Na região da Rússia. Tem uma região da Rússia, Bielorrússia, ali você tem a região que era a Tartária primitiva. Foi o lugar que demorou mais para fazer o reset. E ali então começou a vazar essas informações que a gente tem até os dias de hoje. Eu pesquisei se tinha iluminação por gás, não tinha. Era uma iluminação por um tipo de energia etérica, que eles sabiam. Mas o que acontece é que precisava desenvolver um tipo de energia fundamentado na energia elétrica, que é dos Jin. Então, por isso que houve um reset para que existisse uma tendência de uma tecnologia desse tipo que a gente experiencia os dias de hoje, que é fundamentada na tecnologia de um reino paralelo. Então, existe um intrincamento muito grande nessas coisas todas, que a gente não tem noção.